Tudo bem, meus amores? Bom, no nosso terceiro bimestre, nós vamos estudar eletricidade. Os conceitos, como calcular o consumo, a falar a respeito de potência, resistores, geradores. Mas antes de chegarmos a tudo isso, é necessário a gente entender como que começou a eletricidade, os estudos da eletricidade. E é o que a gente vai descobrir nesse vídeo, nessa nossa primeira aula a respeito de eletricidade. Vamos lá? Bom, houveram vários pesquisadores, filósofos, cientistas que colaboraram para que nós chegássemos aos conhecimentos e conceitos que temos hoje a respeito de eletricidade. Mas o primeiro deles é muito importante destacarmos porque, além de ter sido o primeiro, o precursor, foi a primeira pessoa que de fato conseguiu observar as propriedades da eletricidade. Foi Tales de Mileto, na Grécia Antiga, lá em 600 a.C. Olha quanto tempo tem isso, pessoal. O que ele fez? Ele atritou um pedaço de âmbar. Âmbar, galera, é uma resina fossilizada, tá? Ele atritou esse âmbar à lã que ele estava vestido. E quando ele atritou, ele esfregou. Atrito, a gente pensa na questão de esfregar, tá? Ele esfregou o âmbar na lã e percebeu que algumas coisas leves, como folhas, penas, palha, eram atraídas por essa lã. Então, ele percebeu que havia esse conceito, essa propriedade de atração de materiais. Ou seja, havia alguma energia que fazia com que esses materiais fossem atraídos, porque eles só eram atraídos a partir do momento que havia esse atrito, que gerava, então, essa energia. Em função disso, chegamos, então, ao conceito, ao nome eletricidade, que vem de electron, que significa âmbar em grego, tá? Então, por causa desses experimentos, desse conhecimento que Tales de Mileto proporcionou, chegamos então ao conceito de eletricidade. Bom, por muito tempo, gente, séculos, milênios, né? Acreditou-se que só a lã tinha essa propriedade. Porém, por volta de 1600, vamos prestar atenção ao tempo, 1600. Bom, por volta de 1600, um outro filósofo e físico, William Gilbert, ele descobriu que haviam outros materiais, como por exemplo o vidro, que também tinham essas propriedades similares ao âmbar. E aí abriu-se um leque, então, para perceber que essas propriedades não eram exclusivas do âmbar, e sim que outros materiais também tinham essas propriedades. Gilbert, ele estudava também magnetismo. Magnetismo, galera, é aquela propriedade que os ímãs têm, é a capacidade que os ímãs têm de atrair ferro. Então, como ele já tinha um estudo lá com magnetismo, ele conseguiu, querendo perceber o que era atraído, o que não era atraído, ele acabou chegando nos estudos também da eletricidade e colaborando. Por quê? Porque ele foi fundamental para dizer que não era propriedade exclusiva do âmbar, e sim haviam outros materiais que também possuíam essa propriedade, ok? Bom, passado mais um tempo, um outro pesquisador, Otto von Guericke, eu acho que é assim que fala, mas eu acredito que eu esteja errada, era um inventor alemão. Ele criou uma estrutura que representava a Terra. Era uma esfera girada por uma manivela. Essa esfera ela era feita de metais, tá? Metais fundidos, e a esfera era para que girasse imitando o movimento de rotação da Terra. Quando ele girava até a esfera, que continha bastante enxofre, tá? Nessa esfera, quando ele parava a esfera com a mão, ele percebia que havia uma energia, havia então uma
eletricidade. Havia sido gerado uma energia, ok? Então, ele gerava o quê? Fagulhas, tá? E essas fagulhas também tinham poder de atração e de repulsão. Sendo assim, ele criou o que a gente chama de primeiro gerador eletrostático. Ou seja, pessoal, o primeiro equipamento que de fato gerava energia, gerava eletricidade. A gente tem que pensar que a eletricidade é uma energia, ok? Como tantas outras que nós temos na natureza. Em 1705, outro pesquisador, outro cientista, tá? Um cientista inglês, Francis Hauksbee, eu acho que é assim. Vocês levem em consideração, tá? Desculpem por qualquer nome que eu pronuncie aqui de maneira errada. Bom, em 1705 ele construiu uma máquina que gerava faíscas, porém ele não só gerava, ele conseguiu fazer com que essa máquina gerasse e concentrasse as cargas geradas em um objeto. Diferente lá do primeiro experimento, né? No primeiro experimento ele só gerava energia. Aqui ele gerava uma energia e concentrava essas energias, essas cargas elétricas, em um objeto, que também produziam grandes faíscas. As faíscas eram os resultados visíveis que eles tinham de que havia, então, alguma energia sendo produzida ali, ok? E esse experimento ele foi muito importante porque ele foi base para a lâmpada, né? Para a lâmpada de descarga de gás, que depois possibilitou o desenvolvimento de lâmpadas de neon e de vapor de mercúrio. Então, pessoal, vocês têm que pensar que um experimento vai complementando o outro. Um cientista vem complementando a descoberta anterior, ok? E aí por aí vai, tá? Bom, passando... Nós temos em 1729 outro pesquisador, outro cientista, um físico inglês, Stephen Gray. Ele utilizou a máquina do Francis, né? Aquela máquina que nós vimos na imagem anterior. E quando ele usou, ele percebeu que existiam corpos condutores e corpos isolantes, tá? Ele percebeu então que existiam corpos que conduziam a eletricidade e corpos que não conduziam eletricidade. Gente, vamos prestar atenção. Nós estamos falando em 1729, aonde não se tinha qualquer conhecimento nenhum a respeito de eletricidade. Então, para a época, eram descobertas valiosíssimas, preciosíssimas, que fundamentaram o que a gente tem hoje de conhecimento. Hoje parece muito óbvio, mas para a época eram coisas bem complexas e bem importantes de serem descobertas, observadas e publicadas, ok? Passando mais alguns anos, em 1735, um químico francês chamado Charles François Dufay, ele publicou uma carta que tinha dois princípios. Qual era o primeiro? O primeiro afirmava que um corpo eletrizado repelia todos os outros corpos também eletrizados, mas atraía os corpos não eletrizados, ou seja, corpos neutros. O segundo princípio que ele observou foi que, quando corpos eletrizados possuíam a mesma quantidade de carga, a mesma eletrização, eles se repeliam, se afastavam. Mas quando eles possuíam quantidades de eletricidades diferentes, eles se atraíam.
É o que a gente entende hoje por cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem, né? Só que para que a gente entenda esse conceito de eletrizado, não eletrizado, atração e repulsão, é importante a gente entender alguns conceitos, que são o que é um corpo neutro e o que é um corpo eletrizado. Bom, um corpo neutro é um corpo que possui a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Galera, a matéria ela é constituída por átomos. Os átomos formam tudo que existe na matéria. E os átomos possuem carga positiva e negativa na sua composição, dentro do átomo, tá? Quando essas cargas estão em quantidades iguais, não há prevalência de nenhuma dessas cargas, nós dizemos que aquele corpo é um corpo neutro. Não tem carga sobressaindo ali. Porém, se houver um desequilíbrio, uma prevalência de cargas, seja ela positiva ou negativa, nós dizemos que esse corpo está eletrizado. Se houver uma prevalência de cargas positivas, ele está eletrizado positivamente. Se houver uma prevalência de cargas negativas, nós dizemos que ele é eletrizado negativamente, ok? E aí a gente já entende também um outro conceito que se chama eletrização, que vai ser o quê? Eletrização vai ser qualquer processo que vai alterar essa quantidade de cargas para que seja desequilibrado, né? Se nós temos um corpo neutro porque a quantidade é igual e eletrizado porque é diferente, os processos de eletrização vão fazer com que esses níveis de cargas sejam então desequilibrados para que possam de fato serem então eletrizados. E o que é eletricidade, pessoal? Eletricidade é, então, o conjunto de fenômenos produzidos pela movimentação de cargas elétricas, associados a uma das diversas formas de energia que existem na natureza. A gente tem que pensar que existem energias de diferentes tipos: energia do vento, energia do sol, energia no movimento, energia estática. E o que é importante a gente entender que a energia não se perde, ela sempre é transformada em outra, ok? Uma energia acaba se transformando em outra. Por exemplo, uma energia luminosa se transforma em energia térmica ou uma energia térmica em luminosa, ok? E aí, essas energias vão se transformando, tá? Em 1893, foi a primeira, ocorreu uma feira, tá, mundial em Chicago, aonde uma das primeiras aplicações da eletricidade pública foi usada. Foi como se fosse a primeira divulgação de uma iluminação de um ambiente, ok? De uma iluminação pública, tá? De uma iluminação através de eletricidade, não uma iluminação que existia de vela, nada disso, é iluminação elétrica, tá bom? Sendo assim, nós chegamos então a uma invenção que foi muito importante para a eletricidade, para a época e até hoje, né? Apesar de que muita coisa aconteceu, foi aprimorado, as lâmpadas hoje são feitas de novos materiais, mas foi fundamental para que nós chegássemos à utilização da eletricidade como a gente usa. A invenção da lâmpada. Quem foi o inventor da lâmpada? Esse cara da foto aí que vocês estão vendo. Isso aí, Thomas Edison. Ele foi o inventor da lâmpada elétrica. Bom, o que ele fez? A primeira lâmpada foi feita através de uma haste de carvão que
ele conseguiu manter a iluminação por bastante tempo, porque também tinha que ser viável, né? Uma lâmpada tinha que durar, não podia ser feito e ficar por pouco tempo. Então ele apresentou uma lâmpada incandescente que podia ser feita, fabricada, vendida, comercializada, que era através de uma haste de carvão a vácuo, tá? Que ele obtinha uma iluminação bem forte por muito mais tempo do que qualquer coisa que tinha se visto até aquela época, tá? Em 1879. Porém, tinha um problema. Havia um baixo rendimento porque parte dessa energia que era produzida, essa energia elétrica, ela era perdida na forma de calor. Lembra que eu falei que uma energia se transforma em outra? Então, acontecia que ela tinha uma energia luminosa, que o objetivo da lâmpada era o quê? Luminosidade. Só que essa energia luminosa, parte dessa energia era transformada em calor, em energia térmica. E é só a gente pensar que aquelas lâmpadas de antigamente ficavam quentes, né? Que a gente chama de lâmpada incandescente, que nem se usa mais. Pois então, aquelas lâmpadas, quando a gente precisava fazer a troca porque queimava, tinha que ter cuidado porque ela ainda estava quente, podia queimar a mão da pessoa que fosse manusear para trocar a lâmpada, né? Por isso que a gente diz também lâmpada fria, lâmpada, né, energia fria, era uma lâmpada que esquentava. Só que eu tô falando de agora. Vamos pensar na primeira lâmpada, lá em 1879. Ele produzia a luz, né, a energia luminosa, mas essa energia luminosa também produzia calor. Então, ela tinha um baixo rendimento, durava pouco tempo em função disso. Mas foi comercializada e usada por muito tempo. Ele gerou uma patente e inventou e ficou então como inventor da lâmpada elétrica. Inclusive, ele criou uma marca, ele criou uma empresa responsável pela venda da sua incrível descoberta. E aí, nós paramos por aqui. Continuaremos com eletricidade nas próximas aulas, mas no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre raios, ok?